Então, boa tarde a todos e a todas, dando continuidade à Semana de Avaliação de 2020, cujo tema é Avaliar Transforma, resultados da avaliação no planejamento e gestão. Nós apresentamos agora, na sequência para vocês, a autoavaliação docente no que tange à graduação. Então, meu nome é Iana Gomes de Lima, sou professora da Faculdade de Educação e componho a comissão própria de avaliação desde o segundo semestre de 2019. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Cláudia Rodrigues. Eu sou docente da Escola de Engenharia, lotada no Departamento de Engenharia de Produção e Transportes, atualmente secretária de Avaliação Institucional e representante regimental da CPA. Bom, então eu vou começar apresentando para vocês um pouco sobre o instrumento e as questões quantitativas referente a esse instrumento. Então, a autoavaliação docente, ela é aplicada desde o segundo semestre de 2014 e nesse formato, com 16 questões, ela foi aplicada até o primeiro semestre de 2019. Mediante alguns retornos de professores e professoras sobre o instrumento, se foi discutindo e aprimorando isso na comissão própria de avaliação e, então, mediante essas mudanças, o instrumento ficou com 20 questões e passou a ser aplicado nesse formato desde o segundo semestre de 2019. E as questões foram ampliadas, especialmente em relação à pesquisa e à extensão. Então, eu trago agora algumas informações quantitativas desse instrumento, primeiro para mostrar que desde 2014, do segundo semestre, até o segundo semestre de 2019, nós temos tido uma participação que gira em torno dos 60%. Em relação à média, ela ficou, em geral, em torno de 4,7. A gente tem que ter em conta que a nota máxima é 5, então a gente tem uma média bastante alta na autoavaliação docente. Isso é corroborado nesses gráficos que mostram que grande parte das respostas dos professores e das professoras na sua autoavaliação fica em torno de 4 e 5, né? Especialmente na nota 5, como é possível ver aqui. Então, mostrando nesse instrumento que era aplicado até o primeiro semestre de 2019, agora, as médias mais baixas para vocês, elas se referem a 3 questões. 2 que dizem respeito aos alunos e às alunas e uma sobre extensão. Então, a primeira questão pergunta se os alunos possuíam os conhecimentos prévios necessários para o acompanhamento da atividade, se os alunos mostraram interesse e dedicação durante as aulas e nas demais atividades, e se a atividade de ensino do professor e da professora inclui a atuação dos alunos em atividades junto à extensão. Já em relação às questões com médias mais altas, nós temos 4 questões aqui. E elas se referem majoritariamente ao trabalho que é realizado pelo professor e pela professora. Então, a questão 7 diz se a atividade de ensino alocada para o professor é compatível com a área de formação e atuação, se cumpre o plano da atividade de ensino, se utiliza atividades de avaliação compatíveis com os conhecimentos e habilidades e atitudes requeridos na atividade de ensino e se foi possível manter sempre atitudes de respeito no trato com os alunos e as alunas. Então, como eu já tinha mencionado, esse instrumento foi modificado em 2019/2, no segundo semestre, e aí, então, nós apresentamos agora para vocês, neste instrumento, já que tem questões que são diferentes do instrumento anterior, quais são as questões com médias mais baixas e mais altas. Médias mais baixas, nós temos 4 questões, 3 que se referem à extensão e uma à formação. Então, na questão 16, se incentivou os alunos da atividade de ensino a participarem da atividade de extensão,
se qualificou a prática na atividade de ensino, desenvolvendo atividade de extensão, se participou de formação continuada para qualificar o processo de ensino e se identificou no desenvolvimento da atividade de ensino relação com possíveis atividades de extensão. Então, o que se pode perceber nessas questões com médias mais baixas é que ainda há um desafio da relação do docente com a extensão. As médias mais altas são relativas a 5 questões, que se aproximam muito daquelas que eu mencionei do instrumento anterior, pois se referem ao trabalho que é realizado pelo docente ou pela docente. Então, a questão 20 pergunta se os conhecimentos e a formação do professor são compatíveis com o desenvolvimento da atividade de ensino, se manteve o respeito à diversidade sociocultural nas interações com os alunos, se utilizou atividades de avaliação compatíveis com os conhecimentos e habilidades da atividade, se apresentou e disponibilizou o plano de ensino e se cumpriu na totalidade o plano de ensino. Então, agora eu passo a palavra para a professora Cláudia, que vai apresentar a parte mais qualitativa desse instrumento, especialmente examinando as questões do campo aberto. Obrigada, Iana. Continuando, então, nós tivemos no ano de 2019 342 comentários no campo aberto do instrumento de autoavaliação docente. Esses comentários eles foram lidos e foram categorizados pela comissão própria de avaliação. Ao total desses 342 comentários, nós tivemos, então, 7 categorias que foram organizadas. Dessas 7 categorias, nós vamos perceber que nós tivemos o maior número de comentários, que foi 139, nessa linha de reclamação. E se a gente for observar, nessa linha de reclamação, das mais diferentes categorias, só que nós vamos estar trabalhando aqui algumas que mais chamaram atenção, que é a categoria de alunos, a categoria da autoavaliação, mas relacionada ao instrumento ou ao processo de autoavaliação, e a questão da infraestrutura. Em um segundo momento, nós vamos perceber que o maior número de comentários que nós tivemos foi 70 na linha de reflexão. E a reflexão relacionada prioritariamente à questão da autoavaliação, mas relacionada à atividade de ensino. Então, nós vamos comentar um pouquinho a esse respeito. Quanto à categoria alunos, então, surgiram as mais diversas abordagens por parte dos docentes, desde a questão do despreparo dos alunos ao chegar à universidade, em termos de conhecimentos específicos ou até conhecimentos básicos necessários para acompanhamento daquela atividade de ensino, o uso de celulares em sala de aula, pouca leitura por parte dos alunos que estão mais preocupados em estudar para passar na disciplina, o desempenho dos alunos que cada vez mais estão desinteressados e relapsos, alunos que não realizam as atividades, alunos que chegam atrasados, alunos que faltam muito. Alguns docentes mencionam, inclusive, que o nível de interesse de alguns alunos vem caindo, seja por apatia, seja por depressão, por desânimos. Alguns aparecem até perdidos em sala de aula. Assim como mencionam também a questão do respeito para com a universidade. Em relação à categoria de autoavaliação, mas relacionada ao instrumento ou processo de autoavaliação, as reclamações que surgiram apontam para problemas relacionados a questões do novo instrumento de autoavaliação docente, tá? E até críticas relacionadas ao processo em si, né? Demandas no sentido do retorno, né? Ou seja, do feedback em relação à autoavaliação docente e como os docentes enxergam o sentido deste processo. No entanto, assim como nós percebemos que existem reclamações, também recebemos muitas sugestões e elogios em relação a esta categoria, né? Ou seja, 36,23% aqui dos comentários são sugestões relacionadas à reescrita de questões do instrumento, à exclusão de questões, acréscimo de questões, escala de aplicação, enfim, diversas contribuições. Um ponto bastante positivo observado foram os elogios em relação ao novo instrumento de autoavaliação, e também em relação à condução da disciplina, a partir das questões colocadas, o quanto os docentes colocam que tem ajudado nesse processo de reflexão a respeito da atividade de ensino.
Em relação à categoria de infraestrutura, percebemos vários tipos, então, de reclamações por parte dos docentes. Desde equipamentos que faltam em laboratórios ou em sala de aula, manutenção de equipamentos e das salas, climatização das salas de aula, espaço da sala de aula frente ao número de alunos, barulho externo que prejudica o andamento de algumas disciplinas, barulho de ventiladores velhos, computadores lentos, cadeiras e cortinas sem reparos, a quantidade de mesas e cadeiras compatíveis, então, com o número de alunos, falta de transporte para visitas técnicas, entre outros. Elencamos aqui aquilo que mais apareceu, digamos assim, em termos quantitativos. E, por fim, em relação àquela categoria de autoavaliação, onde nós tivemos o segundo maior número de comentários, que foram 70, desses 70, 59, então, dizem respeito à questão da autoavaliação, mas essa autoavaliação relacionada à atividade de ensino. Então, os docentes, eles colocam justificativa para pontos que eles consideravam que podiam ser mais bem trabalhados naquela atividade de ensino. Reflexões quanto aos desafios da atividade de ensino, reflexões sobre as diferenças entre turmas numa mesma atividade de ensino, e o que o docente poderia ter feito de diferente para melhorar aquela atividade, reflexões sobre o uso de ferramentas interativas em sala de aula e o desempenho obtido para o processo formativo, elogios em relação à participação de monitores, né, e o quanto que essa prática tem agregado para a qualidade do ensino, e solicitações, inclusive, de programas de educação permanente como auxílio ao docente. De um modo geral, então, a gente colocou algumas considerações em relação à questão da autoavaliação docente. Então, nós podemos dizer, então, que houve avanços em relação a esse novo instrumento de autoavaliação docente, que a Iana colocou anteriormente. O campo aberto dos comentários, eles apontam principalmente para a questão da autoavaliação. Né? Os docentes, eles reconhecem esse instrumento como uma fonte importante de diálogo, tá? No entanto, eles aguardam ainda feedback em relação a todo esse processo. Tá? Então, logo, a comissão própria de avaliação e os núcleos de avaliação das unidades ainda precisam melhorar muito essa parte relacionada à comunicação dos resultados da autoavaliação e as melhorias obtidas com o processo. Seria isso, então. Muito obrigada e estamos à disposição, então, para contribuições, para perguntas.